Olá, esse é o Insight ESACast, o videocast da Michelin Connected Fleet. Eu sou o André Castro, um parceiro da Michelin, e estou aqui mais uma vez com essa missão, com os nossos convidados, para a gente falar sobre insights, sobre como os dados podem transformar, revolucionar o nosso setor de transportes e de logística. E o papo de hoje, o tema é super importante, que é como o treinamento, como é que nós podemos incrementar, fazer diferenciais competitivos também na vida dos motoristas, né? Esse personagem principal dentro do nosso ecossistema como um todo também precisa ser valorizado, né? E aqui, para a gente conversar sobre esse assunto, tenho dois convidados super especiais. Vou começar apresentando para vocês o diretor operacional na Transac, Transporte Rodoviário, Geraldo Cacheta, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Prazer estar aqui com vocês. Tomara que consiga contribuir com alguma coisa. Já está, com certeza. Obrigado pela sua participação, viu, Geraldo? Eu que agradeço. E nosso abraço também para todo o time lá da Transac, né? É isso aí. Coisa boa. E também tem aqui ao meu lado o meu xará, o gerente regional de vendas da SPI, São Paulo Interior, André Almeida. Bem-vindo, meu xará. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela sua presença, viu? Bora conversar um pouquinho sobre esse assunto que é o impacto da capacitação dos motoristas, né? Eu queria começar com esse papo aqui, gente, tentando entender, Geraldo, se você pudesse fazer aqui um perfil. Quem são os motoristas atuais, né? O motorista é um personagem, é uma pessoa, uma profissão tão importante, até mesmo do ponto de vista cultural do nosso Brasil, né? Tem novela, série, filme, tem toda essa presença, essa importância do motorista nesse Brasil tão terrestre, né, que nós somos. Se você pudesse traçar assim, um perfil, quem é o motorista? Eu te falo que o motorista hoje no Brasil, ele é um pai de família, normalmente é uma família aí de umas 4 pessoas. Ele, a esposa, mais 2 filhos, talvez. É uma pessoa que, não no nosso caso, mas o motorista em geral, normalmente a instrução dele não é um grau de instrução muito alto. Uhum. Tá? Ele tem pouco treinamento, talvez. A maioria desses autônomos que a gente vê na rodovia, eles não tem tanto treinamento, não tem tanta capacitação. Mas o motorista nosso, agora eu vou falar o nosso, dentro de casa. A gente tem aproximadamente 160 motoristas, todos eles bem treinados, capacitados e cientes da importância de dirigir de uma forma segura, fazendo tudo o que pode ser feito, utilizando tudo que o caminhão oferece, que a tecnologia embarcada oferece. Essa pessoa que não tem treinamento, talvez ele não consiga usar. Ô Geraldo, por exemplo, quando um funcionário novo chega lá na Transac, aí ele se candidatou para uma vaga de motorista, quanto tempo normalmente ele começa a treinar e quanto tempo ele já pode ir para as estradas para dirigir? Ele passa por treinamentos teóricos, que isso aí dá mais ou menos 1 semana até 2, e depois ele vai para a parte prática, e esse treinamento prático vai demorar 30 dias, talvez um pouco mais. Depende do motorista monitor liberar ele. Quando o motorista monitor libera, ele ainda vai passar com o motorista padrinho, que a gente chama. Esse motorista padrinho vai andar junto. Aí depois ele vai estar liberado para estar só. Normalmente de 45 a 60 dias. Depois que ele entra com a gente, ele vai estar liberado para trabalhar sozinho. Olha a importância, né, André, dessas instruções, da capacitação do motorista, né, André? E hoje eu costumo dizer que, complementando o que você já estava falando, que é um cara de muita responsabilidade, né? Não só pelo ativo, que hoje está cada vez mais caro, né? Mas pelo impacto que ele pode ter social no trânsito, na vida da empresa. Então, por isso que a capacitação ela vem, e aí é o tema que a gente está falando hoje, ele vem somar tudo isso. É um cara que conduz um ativo hoje do quê? 1 milhão e pouco com implemento? Dependendo do implemento, é 1,5 milhão, né? Dependendo do implemento que ele tá. O valor da carga do que ele está levando? Do caminhão. Só o caminhão e a carreta. Uau! Então é um cara de muita responsabilidade, porque além desse valor, que é um valor agregado que impacta muito em caso de uma falha, né, que linka direto com o tema que a gente está falando aqui, claro. Como é que esse cara está guiando esse caminhão? Também impacta direto no financeiro da empresa. Então a capacitação ela vem e linka todos esses caminhos aqui para que a gente tenha o máximo da tecnologia de 1,5 milhão e também a gente ajude lá no financeiro da saúde e da perenidade dos negócios. Aqui no Insight ESACast a gente vem conversando muito sobre não adianta só ter um baita aparelho tecnológico, sendo que o operador ali, o controle da televisão, né, o controle do videogame, ou um baita carro, né, a Ferrari na mão, mas não sei pilotar, é um pouco disso, né? Ou o iPhone 48 com 10 milhões de funções, você usa 2. Eu sem ligar. Ligo os WhatsApp, né? Então, total. Pessoal, eu acho estranho também, a pessoa às vezes tem tudo isso e não sabe usar e a empresa não se preocupa em treinar o funcionário. De alguns pontos é função da empresa, né? É responsabilidade. No nosso caso, a segurança para nós é um valor, que ele é um valor inegociável. Boa. Tá? Ele é um valor, não é...
Tem muita empresa que fala segurança para mim é prioridade. Não pode ser prioridade, porque prioridade a gente muda. A minha prioridade hoje pode ser comprar um carro, amanhã a minha prioridade pode ser comprar um apartamento. Então a prioridade ela muda. Quando é valor, valor não se muda. Então, para nós, na empresa Transac, que a gente transporta combustível, então é um produto potencialmente poluidor, a gente tem a segurança em primeiro lugar. E é o valor mais importante para nós, é a segurança. Você comentou um pouco sobre, né, as áreas de atuação de vocês, Geraldo, e aí me faz pensar, por exemplo, imagino que os motoristas de vocês tenham necessidades diferentes de treinamentos, né? Por exemplo, um motorista que transporta combustível tem que ter ali um treinamento, uma atenção específica para transportar combustível. O cara que vai transportar o agro, por exemplo, tem outras aptidões, outras atenções que ele tem. É um pouco disso. Eu queria entender, assim, quais são os temas, né, os principais pontos de atenção na hora que a gente vai treinar o motorista. Bom, no nosso caso, o foco principal é não derramar, porque é um produto poluente, não contaminar, porque eu transporto gasolina, eu transporto óleo diesel, eu transporto etanol, então não pode contaminar, tem que prestar bastante atenção. A gente tem diversos procedimentos, então a gente passa tudo isso, o motorista tem que estar bem treinado para ele poder cumprir todos os procedimentos. A gente fala para os nossos motoristas, a nossa carga é perigosa, porém, se você fizer tudo que eu vou te ensinar, é tranquilo, não precisa te preocupar, faça com tranquilidade. Agora, precisa de ter foco no que está fazendo. Eu gosto de falar muito na empresa, quando eu estou dando alguma palestra, falando com alguns motoristas, que até para fazer um arroz em casa, se você não tiver foco, você deixa ele queimar. É verdade. E se você for descarregar um caminhão, se você não tiver foco no que você está fazendo, você pode derramar o produto, você pode contaminar, descarregar uma gasolina em cima de um tanque de diesel, por exemplo. Então tem que ter foco. Isso é fundamental, né? Acho que em qualquer coisa. Então tem treinamentos, digamos, técnicos, né, para ele operar específicos, mas também tem treinamentos comportamentais, direção segura. O agro precisa dirigir com segurança. Nós temos treinamento de direção segura. Sim. A gente tem diversos treinamentos. Direção econômica, direção segura, carregamento seguro, descarga segura, atendimento ao cliente, que a gente também dá um treinamento para a pessoa saber chegar e atender o cliente bem. Então, de a gente pensa em tudo. Vou pensar no médico. O médico, quando ele faz a medicina, ele é um médico, um clínico geral. Depois ele vê qual que é a área que ele gosta mais, ele se especializa. Que legal. Então a gente tem o geral, que a gente treina todos os motoristas com aquela capacitação geral que vai poder trabalhar em qualquer uma empresa de transporte. E também tem o específico, que é o nosso caso, que é o transporte de combustível. Eu gosto de explicar essa questão do treinamento da seguinte forma, quando a gente visita os clientes, né? A primeira coisa é trazer o cara com vida para casa. Né? Se eu trago esse cara com vida para casa, a gente não consegue precificar a vida. Nessa cadeia do que eu vou falar daqui para baixo, a única coisa que a gente não põe preço é na vida, né? Sim. Então, se eu trago esse cara com vida para casa, é o meu primeiro grande objetivo de treinar. Talvez um dos principais, né? Eu tenho essa frase em todas as nossas filiais: volte vivo para casa. Pronto, volte vivo para casa. Porque tem uma galera te esperando, né? Então, o grande ponto é, se eu estou trazendo esse cara com vida para casa, eu estou cuidando do ativo. Caminhão lá do 1.800.000, 1,5 milhão que a gente falou, porque ele está vindo bem. Sim. Se eu consigo fazer esse cara vir bem, eu estou economizando combustível. Esse cara está dirigindo melhor. E consequentemente, eu estou pedindo menos do meio ambiente. Eu estou pedindo menos combustível, menos pneu, menos... Então, o que acontece? A gente faz o ciclo da mobilidade sustentável quando a gente começa a pensar em trazer o motorista com vida para casa. Porque eu passo de trás com vida, cuido do ativo, venho dirigindo bem, economizo e peço menos que o meio ambiente venha me dar mais recursos. Então a gente faz um ciclo ali de mobilidade. É mobilidade sustentável na prática mesmo, né, André? Isso. E só é possível com treinamento. E eu fiquei pensando assim, como é que o tema do nosso podcast, né, Insight as a Cast, né? E aí tem muito desse sentimento que eu percebo aqui na Michelin Connected Fleet, de que os insights, eles precisam fazer parte da estratégia, da construção da estratégia, né? Como é que esses dados ali, a videotelemetria e os equipamentos podem nos ajudar nessa tomada de decisão para saber o que treinar deles, né? Eu acho que tem dois tipos de insight. O primeiro insight que a gente dá para o empresário, para o gestor, que é o empresário, quando a gente estratifica lá as informações, transforma em dados e entrega para ajudar na tomada de decisão. O segundo insight que eu acredito é o que a gente faz dentro da cabine. Quando a gente identifica um comportamento errático do motorista, a solução ela vem a complementar o treinamento, porque ela vai soltar um buzzer, ela vai falar de forma de áudio para o motorista, sinais de sonolência, sinais
É muito legal. Então, o que ocorre? O insight ele não parte só da decisão do empresário. A gente precisa tratar também o insight do treinamento dentro da cabine, que a gente chama de fotograma falado, instrutor a bordo, tem vários nomes dentro da companhia. Uhum. E eu gosto de dar o exemplo de quando a gente começou a dirigir. Né? A gente tinha que concentrar no que estava fazendo, né, para dirigir. Hoje, depois de um dia cheio, eu garanto que todo mundo chega aqui em casa sem nem lembrar do caminho. Só que a gente não está com 40 toneladas nas costas. 60. De combustível, às vezes. Combustível, no nosso caso. Então, os insights que o equipamento vai dando também dentro da cabine, eu acho que são muito importantes. A tecnologia ela leva insight para o diretor tomar decisão, mas também dá insights para o motorista que está tendenciando a comportamento errático. André, é importante demais. Nossos equipamentos são 100% Michelin Connect Fleet. Oba. 100%. A gente ajudou no início, quando começaram a desenvolver câmera de fadiga, a Transac foi parceira de ajudar a desenvolver isso. E essa câmera ela é importantíssima, porque ela me mostra que o motorista está começando a ficar cansado, que ele começa a dar sinais de fadiga. A câmera me avisa, o nosso sistema tudo interligado, o meu gerente vai ficar sabendo que o motorista fulano está com sinais de fadiga. E essa fala dentro da cabine também é muito importante, que o sistema, o equipamento fala com o motorista. Senhor motorista, favor parar no próximo local seguro, porque o senhor está cansado. Tal. Eu não lembro a frase correta que a gente colocou, isso é uma frase que a gente elabora e aí o fotograma falado fala. E a gente tem, por exemplo, informações de telemetria. Eu consigo ver como que cada motorista meu dirige. Se ele dirige na faixa de segurança, de economia, faixa verde, que a gente fala, faixa vermelha, faixa amarela. Então, a gente consegue ranquear os motoristas. Quem que é o melhor, quem que é o pior, e a gente faz uma competição saudável entre eles, entendeu? Tipo assim, nossa, esse mês eu fiquei no top 10. Então, assim, a gente tem 160 motoristas aproximadamente, um pouco mais, mas o cara ficar em top 10, ele fica feliz, né? É muito legal. Eu sou muito bom. É aquela história de mandar a cesta básica para casa, né? E aí a família do cara vira o gestor de frota. E quando chega... É interessante, que a gente dá essa premiação mensal, e aí se você ganha. No próximo mês você não ganha, a sua esposa vai falar, pô, por que você não ganhou dessa vez? O que aconteceu? Ela vira gestora de frota. Ela passa a ser a minha fiscal, entendeu? Isso então, é também, de alguma forma, como você comentou, né, da tal da mobilidade. Trazer a família para junto. É mobilidade sustentável, né? Se a gente for pensar que o tal do ESG passa pelo social e que também chega lá na família dos motoristas, né, no impacto social mesmo na família dos motoristas. Tudo interligado, não tem como separar. Eu acho que hoje você precisa de ser sustentável, você precisa de dar lucro, né? Não é uma instituição de caridade, claro. Que é uma empresa. É uma empresa, né? Tem que dar lucro. Então, assim, lógico, também o lucro não está em primeiro lugar. Para nós, o primeiro lugar está a segurança. Legal. Todos os treinamentos nossos, a gente fala com os nossos motoristas. Se não for seguro, não faça. Não é fazer. Não importa. Isso é uma boa informação, né? E aí a gente acaba comprovando realmente que a importância das empresas, né? Seja da prestadora de dados, né? Ou do contratante em si, é também responsabilidade de cada um de nós como empresários, como gestores, proporcionar essas informações, né? É responsabilidade de vocês, né? André, uma coisa interessante. A gente montou uma unidade móvel de treinamento. Então, de repente, você está carregando uma usina de etanol que está dando muita fila. Aí eu mando essa unidade móvel. Ela treina os meus motoristas que estão lá, dá algum treinamento que a gente acha que é interessante. Legal. E se tiver, a minha unidade, ela comporta 16 motoristas no treinamento. Vamos falar que eu tenho 10 motoristas da Transac no momento. A gente convida 6 de qualquer empresa para entrar. Porque eu acho que quanto mais todos estiverem treinados, eu vou reduzir o número de acidentes. Então, para nós é muito importante, além de treinar os meus, treinar os outros. O ecossistema todo ali. Né? Até prefiro que seja o motorista do caminhão de cana que participe. Porque é o que mais que dirige fora de estrada. Se a gente for pensar... Perdão. Não, eu ia perguntar agora de um ponto de vista para vocês, que estamos falando aqui sobre o treinamento, sobre a capacitação dos motoristas e dos impactos sociais, né, de alguma forma, dos impactos ambientais. Mas também estou aqui pensando que também traz consequências econômicas, financeiras para as empresas, né? Se a gente pensar que sustentabilidade, esse conceito, né, do ESG, nasce do mercado financeiro, nasce desse desejo de se diferenciar competitivamente, quais são os impactos que traz para o negócio de vocês, Geraldo, do ponto de vista financeiro, treinar os motoristas? Primeiro, economia de combustível. Combustível é o nosso custo mais elevado. Né? Se o motorista está bem treinado, sabe utilizar a tecnologia que está embarcada no caminhão, e as que a gente embarca também, igual esse kit, vamos falar,
que a gente compra da Michelin Connect Fleet, que é telemetria, que é câmeras, né? Tem um kit de câmera de fadiga. A câmera frontal muito interessante porque ela avisa o motorista que ele está aproximando demais do veículo da frente. Se ele começar a sair da faixa, ela também avisa ele com voz. Ela avisa que ele está saindo da faixa. Então isso faz o motorista manter aquela distância de segmento que a gente fala. Então ele não tem que dar freada brusca. Uma freada brusca ela vai desgastar freio, ela vai fazer gastar mais combustível, vai gastar mais pneu. Então, se o motorista dirige utilizando todos os equipamentos que estão lá e foi bem treinado para isso, ele vai me dar uma economia de 3%, 4%, até 5% de combustível. Imagina o quanto que isso impacta no final do mês. É um valor altíssimo que a gente consegue economizar e ainda estou ajudando o meio ambiente, estou fazendo a minha parte. No longo prazo também, né? Construindo, né, André? Traz impactos financeiros diretamente na conta, André? É isso? Traz na conta. Pneu, você economiza. Você consegue tudo isso. Outro grande ponto que a gente precisa pensar é como é que a Transac e todas as empresas do setor se comunicam com o mercado. Então, eu puxando para o lado comercial, né? Como é que eu incorporo o discurso comercial do meu time, né? de comércio em si? Porque os embarcadores, é uma tendência que vem do embarcador pedindo, né, o ESG, e aí tem uma série de normativas, até 2030 a gente precisa lá de reduzir 50% de emissão de CO2 e tal, tem uma série de normativas governamentais que regem esse negócio, e quem não estiver olhando para isso agora, tá fora do jogo. Quando chegar em 2030... Não vai dar para fazer de última hora. Tá fora do jogo, né, Jora? Não é uma mudança assim instantânea, né? E aí... É mudança de cultura, construção de consciência. Mudança de cultura é a mais difícil que tem, né? É mais difícil, Geraldo? Mudança de cultura é. Quando eu contrato um motorista que tem a cultura de não respeitar as normas e as regras, ele é um motorista que eu tenho que ter mais atenção. Eu tenho que ter a certeza de que ele mudou a cultura dele. Porque na cabeça dele ele já está fazendo porque é o certo, não porque eu mando ele fazer. Claro. Ele não está fazendo porque senão eu vou ser punido. Não, ele está fazendo porque se eu não fizer eu vou colocar em risco a minha vida e a vida dos outros. Que legal. Agora, já chegando quase na nossa última pergunta desse nosso papo, queria tentar entender de vocês, se a gente pudesse fazer um panorama geral, como vai ser essa mobilidade sustentável no futuro? Como vão ser as novas tecnologias? O que você espera, Geraldo, do futuro da mobilidade para o segmento de transportes, para o seu negócio? O que você imagina que a indústria ou as novas tecnologias podem criar para a gente? Eu acho que os caminhões estão cada vez mais autônomos, né? Eles estão tomando resoluções em tempo mais rápido. Tem caminhão hoje que se você entrar na frente, ele freia, ele não vai te atropelar. Então, a gente tem essa tecnologia já. Então, assim, à medida que vai passando, o caminhão começa a dirigir mais que sozinho. Vai ter um motorista lá para administrar o que o caminhão está fazendo, quase. Então, eu imagino que no futuro isso vai caminhar cada vez mais para ser o motorista ser um apoio do caminhão, por exemplo. E aí a gente vai contar muito com a Michelin da vida para poder dar mais suporte, desenvolver mais coisas para a gente. E o nosso motorista treinar ele mais ainda para ele poder usar tudo isso. Então, porque não adianta eu colocar, igual eu falei no início, não adianta eu ter tudo se o motorista não sabe usar. Claro. Né? Aquele iPhone, você falou lá, 40 e não sei quanto, você só liga e desliga eles, né? Vamos fazer a ligação. O que você acha, André? Qual que é o futuro da mobilidade? Além dos insights e da automação do caminhão, além da automação do caminhão e como é que a gente ajuda a dar insights motores dentro da cabine, a inteligência artificial ela vem para a gente resolver muitas coisas de insight para o empresário. A gente faz essa terceirização aí, vamos chamar assim do pensamento agora, né? Acho que é a última grande terceirização que a gente já terceirizou, evolução industrial, terceirizamos a parte física, aí a memória a gente já foi para dentro do celular, agora a gente terceiriza as ideias, né? Eu acho que a gente vai caminhar para isso, né? Eu acho que os insights que a inteligência artificial vai dar para o empresário, eles vão ser talvez mais assertivos do que o nosso feeling hoje. Então, eu acho que a gente caminha para isso, automação de caminhão e insights via inteligência artificial. E eu acho que a inteligência artificial já está ajudando. Pra você ter uma ideia, a gente tem 160 caminhões, vamos falar, rodando aí. Uhum. Eu vou ficar olhando 160 caminhões, quem que está cometendo alguma falha? A inteligência artificial já faz isso para nós. Ela me mostra só o que deu errado. Olha só. Se o motorista abriu a boca, ele vai me mostrar aquele motorista. Aquele que está dirigindo normal, não. Mas aquele que está com sono, a inteligência artificial já me coloca na tela. Vem trazendo ferramentas para facilitar o nosso trabalho. A grande ideia é como é que a gente faz o que precisa ser feito, quando a gente fala de ESG, com menos gasto de energia possível.
a inteligência artificial ela vem para entregar o menos gasto de energia possível para que a gente possa se dedicar a outras coisas, né? Acho que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Com certeza. Né? Então, quando a gente poupa tempo do empresário, a tecnologia poupa tempo do empresário em decisões desse tipo, ele pode estar pensando em como ele se tornar mais produtivo, mais sustentar mais negócios, né? A veia empreendedora saltar mais alto com o que realmente importa. Mas eu acho interessante falar essa tecnologia que a Michelin tem, que a gente usa, ela é tão importante que está possibilitando a gente até controlar a jornada do motorista melhor. Então, é o motorista que não está dirigindo cansado, porque eu sei o controle da jornada dele em tempo real. Porque pelo rastreador eu sei a informação em tempo real. Eu sei se ele não fez almoço, aí eu chamo, você não vai almoçar hoje? Tem que parar 1 hora de almoço. Ou então, se começou a exceder a jornada, a gente passa a mensagem, você não parou? Você tem que parar para poder, passou a sua jornada. E tem diversos sensores no caminhão que auxiliam a segurança. A gente tem um sensor de força G, que é importantíssimo para nós, o motorista, porque a sinalização de trânsito no Brasil era muito focada em carro de passeio. Se tem uma placa lá 40 por hora, se o nosso bitrem fizer a 40 por hora, ele vai tombar. Vai. Mas ele está dentro da velocidade da via. Mas então, como você passa, você tem essa medição de força G e coloca isso no rotograma falado, e a hora que o motorista se aproxima desse local, o rotograma já fala, senhor motorista, reduz a velocidade, você vai entrar numa área de risco. Aí o cara diminui a velocidade e ele entra na área de risco. Então, é interessantíssimo como que a tecnologia, junto com o treinamento, faz a gente economizar com um acidente, não poluir o meio ambiente. Um acidente, no nosso caso, vai poluir o meio ambiente, com certeza. Então, está tudo muito relacionado umas coisas com as outras. Então, acho assim, é importantíssimo que essa evolução seja não desprezando essa parte que já é uma conquista real. Sim. Já. A gente já está usando a inteligência artificial para poder a gente ter foco no que a gente precisa de ter. Eu não preciso ter uma pessoa olhando cada um dos caminhões. A inteligência artificial está girando todos e ela me aponta a falha. A gente já usa isso. Estou muito impressionado, gente. Isso é realmente, esse nosso papo traz luz para um quesito também negociável para a Michelin, que é essa visão de futuro, né? Como é que nós podemos construir essa mobilidade sustentável e usando a tecnologia, usando os dados a nosso favor, né? Muito bom, muito obrigado. Geraldo, obrigado pela sua presença aqui. Passou rápido, né? Coisa boa. Parece que eu tenho nem 5 minutos. Dá tempo para. É a sensação, então, que dá tempo para mais conversa, né? Foi muito boa. Manda o nosso abraço lá para todo o time da Transac, para todos os motoristas, e obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Querido André, obrigado também pela sua participação. Nosso abraço para todo o time. Obrigado à disponibilidade, obrigado aos nossos clientes pela parceria de sempre. Pela parceria de sempre. E aí vou estender o abraço à galera do Centro-Oeste e de todas as regionais aí. Bora, Centro-Oeste. SPI também, muito bom. E a gente está aberto lá, viu, André, na Transac, se alguém quiser conversar sobre o que a gente usa. Eu falei, 100% a gente usa o Michelin Connect Fleet. A Michelin mesmo leva muito cliente lá para a gente poder mostrar o que a gente consegue extrair disso. É um case de sucesso, né? É muito legal lá. E aí, se alguém que está ouvindo isso quiser visitar a gente, as portas estão abertas. Portas abertas, então, para visitar a Transac e para que você volte também nos próximos episódios do nosso videocast, o Insight ExaCast. Agradeço também a sua participação e todas essas informações, todo esse nosso papo que nós conversamos, está lá no nosso site, connectedfleetmichelin.com, connectedfleetmichelin.com, e a gente se encontra no próximo episódio do Insight ExaCast, o videocast da Michelin Connected Fleet. Até lá!